Esse lugar ele é bem real. Eu quero que você, gostaria, que vocês dessem o máximo de vocês, acreditando e tendo a certeza de que Deus está ouvindo o louvor de cada um de vocês. Aleluia. Deus é conosco, Deus está nesse lugar, Deus está reinando entre nós. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do teu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
Pai, Senhor, obrigado, Deus, porque Tu és a nossa fonte inesgotável, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos estar aqui, Senhor, com o mesmo propósito, para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus. Receba, Senhor, nossa adoração, Senhor. Pai, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocadas nesse altar, ó Deus. Pai, abençoa cada família, ó Deus, que possam ser prósperas e que nós, Senhor, nunca percamos, Senhor, esse desejo de estar, Senhor, devolvendo aquilo que o Senhor entregou a nós, ó Deus. Pai querido, abençoe, Senhor, a cada família representada aqui, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser famílias fortes, Senhor. Que seremos uma igreja forte, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado um caminho bom, Deus. E que, Senhor, Tu tem sido misericordioso, Senhor, para cada filho, Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença em nosso meio, oh Deus. Oh Jesus, obrigado porque cantamos aqui, Senhor, que Tu és a nossa fonte, Senhor. E que essa fonte está aqui no nosso meio, Senhor. Está quebrando correntes, Senhor, está limpando corações, oh Deus. Pai querido, Senhor, contempla, Senhor, o Teu povo aqui, oh Deus. Conhece cada coração que está aqui, ó Deus. Tu sabes, Tu vês o íntimo de cada um, ó Deus. Ó Pai, vai limpando, Senhor, vai transformando, porque Tu és um Deus, Senhor, que faz tudo novo, Deus. E é esse Deus que morreu, mas que ressuscitou, o qual estamos aqui, Senhor, adorando, Senhor, engrandecendo Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, que se tiver alguém aqui, Senhor, que entrou na Tua casa, ó Deus, que não está com o coração disposto a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar a cada coração, ó Deus. Ó Pai, que vidas possam ser transformadas, Senhor. Pai, usa, Senhor, o pastor que estará trazendo a mensagem, ó Deus, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos e os nossos ouvidos à voz do Senhor, o que o Senhor tem a falar conosco, Senhor, ó Deus. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus. Perdoa porque nós somos tão pequenos, Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor, ai de nós, ó Deus. Oh Deus, eu só tenho a Te agradecer. Obrigado, ó Deus, porque Tu és santo, 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 santo. Glória a Deus, Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que vive e que reina para todo sempre, ó Deus. E que um dia virá buscar a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos estar juntos adorando, adorando e adorando. Amém, Jesus. Amém. Amém? Ó Jesus, Tu és maravilhoso, por isso ouvimos e obedecemos a Sua palavra. Já adoramos com louvores ao Senhor, as crianças já adoraram aqui com louvor, né, ao Senhor. E agora nós vamos preparar o nosso coração para estar ouvindo a palavra do Senhor. Hoje aqui com o pastor missionário da Junta de Missões Estaduais, pastor Edson Silva, e ele vai estar nos trazendo, nos conduzindo a palavra do Senhor. Vou deixar ele se apresentar e agora vamos estar orando pela vida dele, para que Deus possa estar usando ele poderosamente hoje aqui conosco. Amém? Estenda a sua mão para cá.
Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, pequeninos que somos, Senhor, mas reconhecendo a Tua grandeza, Senhor. E agora, Pai, diante de Ti está aqui o Teu filho, Pai, Edson. Ó Deus, usa ele, Senhor, poderosamente para nos trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que possamos entender, Senhor, e aplicar em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amada igreja. Amém. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Quero parabenizar a igreja pela campanha missionária e também pelos louvores. Eu não sei se nós subimos ou o céu desceu, né? Que maravilha, irmãos. O louvor é a única coisa que nós vamos levar desta terra. Não vamos levar nossos bens, não vamos levar nossa casa, nosso carro. Os nossos entes queridos não nos acompanharão no momento da nossa partida, mas o nosso louvor será a única coisa que nós vamos levar desta terra. Amém? Amém. E que maravilha, irmão. Não sei se o céu desceu, nós subimos aqui nessas ministrações maravilhosas. Graça e paz em Cristo. Eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Edson Silva. Eu sou pastor batista já há 18 anos. Fui para o seminário bem novo. Aos 15 para 16 eu tive a minha chamada ministerial. Mas aos 18 me alistei no exército e sobrei por excesso de contingente. O sargento, tinha tanta gente no dia, quando eu me apresentei, o sargento esticou o braço e disse assim: da minha esquerda para cá, todo mundo embora para casa, está dispensado. E meu sonho, eu queria servir. Aí mudei de plano, já tinha um chamado ministerial e fui para o seminário, né? Abracei a ideia do chamado de Deus aos 18 anos. Com 22 anos terminei o seminário. O meu pastor, que era da antiga, 35 anos pastoreando a Igreja Batista na Paulicéia, em Duque de Caxias, pastor Lindolfo Barbosa, me chamou e disse assim: olha, eu não consagro pastor solteiro, vocacionado solteiro eu não consagro, e também não consagro nem ordeno para ficar em banco de igreja. Aí eu tinha 2 problemas ali, né? Mas graças a Deus, o último eu resolvi. O primeiro era arrumar a esposa. Levou ainda uns 3 anos, mas aos 25 anos eu casei. Passou um ano, fui consagrado a pastor. E ficar em banco de igreja desde jovem eu nunca gostei. A igreja tinha 3 congregações e eu passei a ajudar, tocava meu contrabaixo. Mas aí falei: pastor, vou ficar um domingo fora, um domingo aqui. Então cada domingo eu vou estar ajudando uma das 3 congregações, e aquela que Deus falar ao meu coração eu vou ficar. Aí fiquei em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, e depois conseguimos plantar uma igreja. A congregação se tornou igreja. Eu pastoreei 11 anos aquela igreja batista, e em 2015 eu vim para a capelania militar do Exército Brasileiro. Atualmente eu sou um pastor do Exército. Estou já há 7 anos como pastor do Exército. Sou capelão da guarnição da Vila Militar. Olha que bênção, irmãos. Eu me lembro que quando eu estava com ali já meus 10 anos de ministério pastoral, eu orei e falei: Senhor, me dá um pouquinho mais de emoção, né? Me dá um pouquinho mais de emoção, né? O ministério já tem emoções demais, né, pastor? Aí eu orei e falei: Senhor, eu queria um pouco mais de emoção, né? Já estou 10 anos aqui, plantamos a igreja, e Deus abriu as portas. Aí fui parar ali na Vila Militar, como capelão do Exército. Estamos ali desde 2015, e eu pensei que eu poderia continuar pastoreando a minha igreja. Mas, para surpresa minha, além da capelania militar dentro dos quartéis, na Vila Militar tem uma igreja do Exército. E não daria para eu continuar pastoreando a minha igreja. Eu tive que passar o ministério, entrou em sucessão pastoral, e eu assumi a igreja evangélica da Vila Militar. Então estou ali já há 7 anos na guarnição da Vila Militar, e nós vamos apresentar um pouco do trabalho de missões estaduais na área de capelania militar. Vou
transmitir para a igreja um pouco sobre o nosso trabalho que é desenvolvido dentro dos quartéis. Na Vila Militar são 53 quartéis. Nós temos as 2 maiores brigadas da América Latina. Temos a Brigada Paraquedista, que tem um efetivo aproximado de 6 mil homens. Nós temos a 9ª Brigada, que é uma das maiores brigadas de guerra, está na Vila Militar, com aproximadamente também mais 6 mil homens. Nós temos um efetivo que oscila de 22 mil a 26 mil militares só no bairro da Vila Militar. É uma das maiores guarnições do Brasil. Então, os irmãos, eu sou o único pastor para cuidar desse efetivo ali. Então, os irmãos imaginam como que é a rotina de um capelão do Exército que está na Vila Militar. Ali tem um hospital, na Vila Militar tem a igreja, na Vila Militar tem as escolas de formação e 53 quartéis. Sepultamento de familiares militares, acidentes, baixados, hospitais. Do hospital temos que visitá-los, né? Participar de velórios. Então é uma rotina bem intensa. Então haja emoção, né, irmãos? Eu participei várias operações, intervenção federal, garantia da lei e da ordem. Eu fui o capelão militar que atuou nesse período aí e fiquei 5 meses há pouco tempo na fronteira com a Venezuela, na Operação Acolhida. É uma operação logística humanitária que está recebendo migrantes e refugiados venezuelanos. Fiquei 5 meses, voltei agora em janeiro. Então é um trabalho intenso e muito dinâmico. Uma oportunidade de compartilharmos o amor de Deus para aqueles militares, seus familiares e os civis que trabalham também nessa guarnição. Amém? Pedir que a nossa irmã coloque ali o nosso slide. Então eu sou casado, daqui a pouco eu vou apresentar. Meu filho, fica de pé, Davi. Esse é o Davi, matador de gigantes. Daí, 15 anos, irmãos. 15 anos, Davi. Ali quando eu cheguei na guarnição da Vila Militar em 2015, né, o Davi estava meio pequeno, né? Davi, eu tenho a Júlia Victória tem 11 anos, já está maior também. Minha esposa Valdilene, ele foi no dia da formação, né, porque eu sou um oficial do Exército, então a gente recebe um treinamento rápido, né? Foram 40 dias de treinamento. O Exército fala que passa um pincel de verniz na gente, para a gente ficar verde oliva e ficar pronto para o trabalho. Mas o capelão ele faz uma imersão dentro da força, né? A gente tem que aprender. O capelão tem que correr, tem que fazer atividade física, tem que estar lado a lado com a tropa. A Vila Militar é uma guarnição de tropa, né? Então o capelão militar ele tem que estar dentro da imersão cultural daquela instituição. Então o capelão militar que está ali, ele tem que estar caminhando junto, lado a lado com a tropa. Então a formação foram 40 dias. Eu sou oficial temporário. O capelão temporário também entra como oficial, fica 8 anos no serviço. Eu permaneço até julho de 2023 no serviço. Depois eu fico na dispensação do Senhor. A minha esposa é pastora batista também, consagrada, pastora da Convenção Batista Brasileira, tá? Pedi que nossa irmã avance ali. Quando eu entrei, entraram mais 2 pastores e um padre. Eles queriam porque queriam um padre. Em 2013 eu me inscrevi, fiquei em primeiro lugar, mas não entrei porque a vaga era para o padre. Aí eu travei o processo, que a minha nota foi muito alta, porque eu fui consagrado pastor muito cedo. Além da formação acadêmica, cada ano de ministério gera uma pontuação. E o padre tinha ficado bem depois da minha colocação. Aí em 2014 me inscrevi de novo, travei o processo, porque eles queriam um padre. Aí em 2015, para poder o padre entrar, o padre ficou em quarto, tiveram que chamar o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí o padre entrou, eu entrei, né? Graças a Deus. Então foi uma luta, irmãos. Mas estamos ali pregando o evangelho. O capelão é um missionário estratégico. Nós não trabalhamos com evangelismo de impacto, nós trabalhamos com um evangelismo mais estratégico. A capelania tem um lema muito interessante: ganhar primeiro um amigo para depois ganhar o irmão. Então primeiro a gente ganha um amigo para depois a gente ganhar aquela pessoa como irmão. O capelão ele tem acesso do soldado ao general. O capelão militar ele é responsável por toda
por todo o trabalho moral e ético da tropa. O capelão militar, ele dá palestras de cunhos morais e éticos para a tropa, e o capelão, ele vê o termômetro de como está, né, os quartéis, passa para o comando, dá o feedback, né, faz relatórios para como que está, né, a tropa, como que os nossos militares estão. Pode avançar. Minha esposa, Valdilene, pastora Batista, pode avançar, né? Então eu vou, de modo bem rápido, antes de entrarmos na mensagem, apresentar um pouco, né, sobre o que um capelão militar faz, para os irmãos conhecerem também a função. O capelão militar, ele pode ser um padre ou um pastor, né, um padre ou um pastor. Não temos capelães espíritas. As Forças Armadas, elas fazem uma estatística e elas privilegiam ou favorecem as 3 maiores religiões do Brasil, que é o catolicismo, protestantismo e o espiritismo. Os espíritas não têm capelão, porque não quiseram, mas na guarnição da Vila Militar tem uma cruzada espírita, então eles têm um local para se reunir. Temos uma capela católica, Capela São Sebastião, e temos a Igreja Evangélica da Vila Militar. O capelão, ele é um ministro religioso dentro das Forças Armadas. Nós temos nas Forças Auxiliares, temos na PM e também temos capelão no Corpo de Bombeiros. Pode avançar. Nos Estados Unidos, a capelania já é está bem avançada. Ali eu fui num congresso e tinha um general do exército americano e também um general do Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia do Sul. Lá nos Estados Unidos, o capelão, ele chega até o generalato. O capelão, ele pode se tornar general. Na Coreia do Sul também. Então, ali temos 2 generais, um da Coreia do Sul e um dos Estados Unidos. E a Coreia do Sul é pequenininha, né? É um ovo. E tinha mais de 480 capelães. Então, ele achou que no Brasil nós temos um número muito pouco de capelães dentro das Forças Armadas. Pode avançar. E o capelão, ele se relaciona com padres, com espíritas. Então é um trabalho que, como pastores, a gente tem que às vezes se desvencilhar de algo do nosso quadrado denominacional, porque senão a gente não consegue desenvolver o trabalho de capelania, se nós não tivermos a habilidade, a facilidade de agir de forma também interreligiosa. Então há momentos em que nós fazemos cultos juntos, cultos interreligiosos, e existem também os cultos ecumênicos, onde cada um dá 5 a 10 minutos de palavra, sem ferir a fé doutrinária daquela outra religião. Então já o capelão, ele organiza, o capelão é responsável em prover toda a assistência religiosa daquela localidade em que ele está servindo. Então, quando um militar precisa de um militar da religião budista, ele faz questão, o capelão daquela área, quer seja pastor ou padre, vai prover aquela assistência religiosa. Então o capelão, ele organiza. Quando eu preciso de padres, eu aciono o padre. Quando o padre, que é de um outro local, precisa de um capelão evangélico, ele me aciona. Então a gente trabalha o tempo todo, né, um ajudando o outro. Então a capelania, ela faz, por isso que eu não posso agir de forma evangelística de impacto. A gente tem que ser bem estratégico aonde a gente está atuando, tá? Pode avançar. Sepultamentos é a prioridade, né? Quando há morte, a gente cancela toda a agenda para atender o militar ou o familiar. Às vezes a família perdeu o militar, às vezes é o militar que perdeu alguém da família e o capelão atende. Então os irmãos imaginam que o público ali é muito grande. Então a gente constantemente está em cemitérios. Pode avançar. Então o capelão, ele é responsável por várias palestras. Palestras de prevenção ao uso indevido de drogas, listas ilícitas. Palestras, por exemplo, uma das palestras que a gente mais aplica dentro dos quartéis é a palestra de prevenção ao suicídio. Por que as Forças Armadas têm essa preocupação? Porque o militar trabalha constantemente manuseando o que, irmãos? Armamento. Não sei se os irmãos sabem, mas o suicídio hoje é a 3ª maior causa de morte no mundo.
Suicídio hoje só perde para diabetes. A diabetes é a primeira maior causa de morte no mundo. E câncer. Doenças cancerígenas é a segunda maior causa de morte. Em terceiro lugar, suicídio. Só que pouco é falado. Na verdade, as palestras de prevenção ao suicídio deveriam ser assuntos dentro das escolas, dentro das empresas, dentro de casa. O maior índice do suicídio é entre os 14 a 27 anos de idade. E é o maior público dentro das Forças Armadas. Então, irmãos, eu já sepultei muitos soldados, jovens, que tiraram a própria vida dentro do quartel e fora dele. Já sepultei coronel, esposa de coronel, já atendi chefe de Estado-Maior, já atendi diversos soldados. A maioria dos jovens hoje tiram a própria vida por causa de término de namoro. Muitos jovens chegam no quartel, têm ideações e alguns tentam. A estatística diz que a cada 40 segundos tem alguém tirando a própria vida, sendo que a cada 3 segundos alguém está tentando. A cada 3 segundos no mundo alguém está tentando se matar. A cada 40 segundos alguém chegou ao êxito. Então, uma das preocupações das Forças Armadas também é com essa questão, né, a prevenção ao suicídio. E a espiritualidade, ela é uma ferramenta muito importante. E o capelão, ele é responsável em prover a espiritualidade dentro das Forças Armadas. Pode avançar. Então, são palestras, né? E como dentro, às vezes, de uma guarnição, muitos quartéis têm cárcere. Então, a capelania militar, ela é uma das mais abrangentes. Porque o capelão militar vai ter momentos em que ele vai fazer visita a quem está no cárcere. Então, o capelão militar, ele também acaba agindo, em alguns momentos, como capelão também carcerário ou prisional. Dentro de algumas guarnições tem hospital, tem os baixados. Então, o capelão militar, ele também age em momentos como capelão hospitalar. Tá? Então, a gente visita, a gente faz aconselhamento, tanto dentro da capela, da igreja, quanto também dentro dos quartéis. A gente busca salas reservadas para atender. Tá? Pode avançar. Então, existe o que nós chamamos de capelania de presença. É porque o militar, ele, ao enxergar um homem de Deus caminhando com a tropa, nós chamamos de capelania de presença. Alguns de forma mística acreditam, né, que Deus está protegendo eles, né? Deus está ali. Então, sempre quando tinha alguma operação, nós fazíamos um culto ou dávamos uma palavra em forma, né? Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, colocamos todas as brigadas em forma, mais de 6 mil homens, e ali nós dávamos uma palavra de bênção para que houvesse êxito na execução daquelas missões e que tudo fluísse bem, não houvesse acidentes. Então, o capelão, ele caminha no meio da tropa. Então, a capelania de presença é algo muito importante para aqueles que estão ali vendo, né, aquele que simboliza um homem de Deus caminhando ao lado dos militares, porque a fé, ela é importantíssima para qualquer pessoa. E o militar, se ele não tiver fé, ou seja, se ele não acreditar que ele é capaz de cumprir bem uma missão, ele não vai ter êxito. Então, a fé motiva o militar a acreditar que ele é capaz de cumprir aquela missão e voltar para sua casa, voltar, né, para a sua família. Então, a fé, ela é um combustível muito importante e tem que ser motivada dentro dos quartéis. Pode avançar? Ali a banda, né, juntaram 3 bandas, fizeram uma orquestra, e eu estava ali no meio daqueles músicos, levando uma palavra, abençoando eles naquela apresentação. Foi no Teatro Cecília Meirelles. Às vezes me usavam para ser o apresentador, né? Eu chamo de boca de ferro, né? Boca de ferro é o apresentador, é aquele que vai apresentar uma formatura, a apresentação da banda, usando o microfone, né? Pode avançar. O pastor Neil Barreto quis fazer na época, aquela igreja Nova Betânia queria fazer uma caminhada down na Vila Militar. Qualquer assunto religioso, né, bateu em algum comando, o capelão é acionado, porque qualquer assunto religioso é o capelão que organiza e despacha com os generais. Temos livre acesso
aos generais para conversar, para orar pela vida deles, orar pelas suas famílias, falar sobre as tropas, os quartéis. Então o capelão é uma figura muito respeitada dentro de uma unidade militar. Pode avançar. Ali é a nossa capela. Nós temos 2 templos, um templo para 220 pessoas, é um templo, é a nossa igreja evangélica da Vila Militar, é um público interdenominacional. Foi outro desafio para um pastor batista, batistão, ter que se relacionar com todas as denominações, porque é para atender a família dos militares que vêm de todos os estados do Brasil e vêm morar por um tempo na Vila Militar, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Alguns vêm para fazer cursos de 1 ano, vêm com a sua família, acabam congregando ali. Então é uma igreja que na verdade é um verdadeiro ensaio para ir para o céu, Está todas as denominações juntas ali. Tem cultos fardados, tem cultos que o pessoal vem roupa civil com suas famílias. É uma bênção, irmãos, pode avançar. E temos um templo para umas 900 pessoas, que é para eventos maiores. A gente quase usa mais quando tem alguma atividade, dia do soldado, aniversário da igreja, aniversário de algum batalhão, às vezes utilizam esse templo maior. Os cultos regulares é no templo menor, para 220 pessoas. Pode avançar. Tivemos essa semana a Páscoa dos Militares na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Foi na quarta-feira, dia 6, a gente reúne Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal. A Páscoa dos Militares ela é comemorada fora de época. Tradicionalmente, ela pode ser comemorada entre março, abril até outubro. Por quê? Porque os militares que foram para a Segunda Guerra Mundial, quando voltaram, não comemoraram a Páscoa. Então é um momento onde realizaram um culto de Páscoa com esses militares e suas famílias, ao regressarem da Segunda Guerra Mundial. Então, tradicionalmente, criou-se o hábito de fazer a Páscoa dos Militares fora de época. Amém? Pode avançar. Atividades sociais com as crianças do bairro que visitam o quartel, recebem palestras também da capelania. Pode avançar. A parte de assistência social, o capelão também atua com a equipe psicossocial, psicólogos, assistente social do Exército. Na operação humanitária com os venezuelanos, trabalhamos com indígenas da Venezuela, de 2 etnias, a etnia Huaral e a Ñepa, que é uma outra etnia, e os venezuelanos que estavam fugindo da Venezuela. A operação acolhida hoje é a 2ª maior operação humanitária do mundo. Está acontecendo no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Por dia entram de 300 a 500 venezuelanos no Brasil, fugindo do que está acontecendo na Venezuela. Foram 3 migrações. 2006, quando Hugo Chávez estava no poder, começou a estatizar a Venezuela, muitas pessoas ricas, muito ricas, começaram a ir embora do país. 2010, a 2ª migração, classe média alta, altíssima, começou a ir embora do país. E agora, de 2013 para cá, os mais pobres. Os mais pobres ficaram no país porque o governo dá casa, internet, água, luz, tudo de graça. Só que esse assistencialismo não dava para permanecer até hoje, não dava. O país quebrou e essa é a 3ª migração, a migração da fome. Eu atendi famílias que estavam há 15 dias comendo só manga. Só manga. Pessoas que perderam tudo. 3ª migração, a pior de todas, a migração da fome. O Brasil é a 5ª opção, mas por dia entram de 300 a 500 venezuelanos. Médicos, casal de médico apenas com uma bolsa de roupa na mão. Mulheres violentadas. O Exército Brasileiro teve que colocar ordem na fronteira, trabalhando em conjunto com agências da ONU. Eu fiquei 5 meses lá, trabalhando, atuando, fiz 8 casamentos comunitários de venezuelanos. Então é um pouco da nossa capelania. Pode avançar. Pode avançar. Fiquei 1 ano na brigada paraquedista, como primeiro pastor, ficar 1 ano na brigada paraquedista. Pode avançar. Pode avançar. Isso. Pode avançar também. E vamos entrar na mensagem. Fizemos ceia na época das Olimpíadas com militares que vieram de fora. Pode avançar, pode avançar. Eu e minha esposa, pode avançar. Isso aí. Nós estamos concluindo para entrar na mensagem, irmãos.
Em 2017 nós distribuímos 27 mil Novos Testamentos camuflados, em parceria com os Gideões Internacionais para os militares da Vila Militar. Pode ir passando, né? Até o momento já foram 46 mil Novos Testamentos. O capelão, né, como disse, ele tem acesso, né, às autoridades. Pode avançar. As nossas autoridades. Ali foi quando eu assumi a capela, o salão maior, né? Pode avançar. Ali é o salão maior para eventos maiores. Então, nós vemos que as Forças Armadas, elas dão apoio, favorecem, porque eles entendem que a religião e a espiritualidade é importante para qualquer pessoa, inclusive para os nossos militares. Batizando ali na nossa capela, Davi se batizou na capela da Vila Militar. Davi estava com 11 anos ali, 11 anos se batizando, né? Batizamos meu filho. Pode avançar. Isso. Eu e minha esposa já formamos 22 turmas no curso Casados para Sempre ali, atendendo a família dos militares. Muitos militares ali. O militar sofre muito, irmãos, porque o militar, ele constantemente, ele é movimentado. Às vezes a pessoa está bem, está se estruturando, os filhos estão bem num colégio, com amizades, namoro, daqui a pouco o militar é movimentado para outro estado. Isso gera crises no casamento. Às vezes o militar está estruturado no lugar, daqui a pouco, pum, bate transferência, movimentação. Então a gente ajuda a fortalecer o casamento, para que esses militares sejam bênção em outros locais, ajudando mutuamente outros casais de militares. Pode avançar, né? A Cristolândia, eu digo que o pastor Raoni, que trabalha na Casa Viver, ele falou: pastor, vocês são a igreja que mais nos ajuda. Eu fiquei assustado. Mas por quê, pastor? Porque vocês nos ajudam o ano inteiro. O ano inteiro. Alguns comandantes, quando estão com alimentos que vão vencer daqui a 2 meses ou 1 mês, e eles veem que o quartel não vai utilizar, eu peço que mandem para a Capela Evangélica Vila Militar, eu assino um documento, e eu recebo, e converso com o missionário, para o missionário entregar o mais rápido possível para as pessoas carentes daquela comunidade. E a gente procura ajudar a Cristolândia, a Casa Viver, alguns projetos, com a bênção dos nossos militares que congregam conosco ali. Pode avançar? Na Cristolândia, pregando, neste dia aí, a filha de um pastor que estava mergulhada nas drogas, morando na rua com seu companheiro, aceitou a Jesus. Que bênção, irmãos. Ela está ali na frente com o companheiro dela. Estava morando na rua, filha de pastor, por causa das drogas. Então o trabalho missionário, irmãos, é importantíssimo para o resgate, para a salvação de vidas que estão perdidas. Pode avançar. Acho que agora a gente vai entrar na mensagem. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos glorificar, adorar o Senhor agora com a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 47. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler Ezequiel 47. O texto diz assim, de 1 a 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas que vinham debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face daquela casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olhava para o oriente. Eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar por aquelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas
águas que me davam pelos lombos, e mediu mais outros 1000 côvados, e já era um rio, porque agora não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se devem passar a nado, rio pelo qual eu não podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou-me a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, porque onde quer que este rio passar, haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão-se saudáveis, as do mar e também tudo por onde que este rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas que descem do santuário fará com que o fruto sirva de alimento, e a sua folha de remédio. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo texto lido. Ó Deus, queremos que teu Espírito Santo faça prosperar aquilo que lhe apraz nesta noite, que está segundo o teu querer e a tua vontade, para a glória, Deus, do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento, irmãos. Tinha um pastor amigo meu que certa vez ele compartilhando comigo, ele falou: rapaz, nós pecamos feio. Era um pastor de uma igreja de médio porte, aproximadamente umas 400 pessoas. Ele falou: este ano nós usamos o dinheiro da campanha de missões. Estávamos com uma obra, levamos a igreja a concordar em usarmos o dinheiro de missões para a conclusão da nossa obra. Só que, ao usarmos o dinheiro de missões para concluirmos a nossa obra, houve um erro de cálculo, e o que era previsto para o mais rápido possível repormos o dinheiro da campanha de missões, virou um problema, porque com o erro de cálculo nós tivemos mais prejuízos. Além de agora termos que repor o dinheiro de missões, teremos agora que arcar com a falha no projeto da obra. E ele disse: aprendemos uma grande lição, nunca mais mexeremos no dinheiro da campanha de missões. Uma outra irmã, em 2013, eu acho que a campanha, acho que foi de missões nacionais, era Vivo para a Glória de Deus. Não sei quem lembra, né? Vivo para a glória de Deus, ou de Cristo, acho que de Deus, eu não lembro. Uma das irmãs amigas nossas que ajudava no coral da nossa igreja, ela era promotora de missões, ela encomendou as camisas. Uma irmã da igreja fez uma encomenda. No dia que as camisas chegaram, a promotora começou a distribuir. Esta irmã, quando pegou a camisa que ela havia encomendado, que ela leu o tema Vivo para a Glória de Deus, ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Ela falou: irmã, eu não posso ficar com essa camisa. Mas por que, minha irmã? A irmã estava tão ansiosa pela chegar, a camisa chegou. Irmã, eu não tenho vivido para a glória de Deus. Se eu usar esta camisa na casa que eu moro, se eu andar com esta camisa na rua, os meus vizinhos vão rir da minha cara.
eu não tenho vivido para a glória de Deus. Missões, irmãos, mexe com a igreja, nos desafia a entender que missões não são apenas aqueles que estão lá, mas também missões começam com aqueles que estão aqui. Missões começam dentro da nossa casa. Missões começam na rua em que a gente mora. Tinha uma irmãzinha na nossa igreja que: pastor, eu quero ir para o Radical África, pastor, eu quero ir para a África. Eu falei: irmã, a irmã nem na outra igreja, nem aqui, não vem no evangelismo de domingo 3 horas. A irmã tem certeza que Deus está te chamando para ir para a África? Não, pastor, eu já tranquei matrícula na faculdade. A irmã tem certeza que é Deus que está te chamando? Repensa mais um pouquinho, irmã. Irmãos, missões começam no local onde nós estamos, no bairro em que vivemos, na casa que moramos. Às vezes queremos fazer coisas grandiosas, mas não temos feito nada por aqueles que estão do nosso lado. É muito bom porque estamos dando uma guinada na campanha de missões nacionais, de missões estaduais. Às vezes nós focávamos muito em missões mundiais, missões nacionais são muito importantes. Mas, irmãos, não podemos esquecer da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado. É lindo e maravilhoso. Volta lá no primeiro slide. Não sei se os irmãos viram o primeiro slide, tem o Cristo Redentor. Bota lá o primeiro slide. Paz nas cidades, bota a foto do meu primeiro slide ali. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha o Rio de Janeiro. Quem já foi ali em cima, irmão? No Cristo? Quantos já foram? Quase que a metade. Irmãos, que maravilha você poder ir num dia ensolarado, que não esteja nublado, céu de brigadeiro. Irmãos, quando nós olhamos para a Baía de Guanabara, Niterói, essa arquitetura, irmãos, feita por Deus, parece que Deus estava inspirado, demasiadamente inspirado. Mundialmente, irmãos, o Rio de Janeiro ele é conhecido como, uma cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Irmãos, Deus estava inspirado. Que maravilha. Mas nós não podemos negar os problemas que nós temos na nossa cidade, que é chamada de cidade maravilhosa. É maravilhosa, irmãos. Eu já estive em outros países. Irmãos, são belezas naturais diferentes, mas eu posso dizer para os irmãos, essa diversidade de beleza natural que nós temos no nosso país, irmãos, não encontramos lá fora. Não encontramos. Mas nós temos problemas, e Deus conta com cada um de nós para sermos missionários, para pregarmos a palavra. Volta lá no texto, olha que interessante. Ezequiel, ele tem uma visão. Pode avançar, bota lá no texto lá. Ezequiel, ele vê um templo, ele vê uma casa. Pode colocar aquele slide que a gente estava lendo, iniciar lendo o texto. E nesta casa Ezequiel tem uma visão. Pode avançar. Ezequiel foi profeta contemporâneo ali aproximadamente daquela data, 593 a 531 a.C. Ele pegou o período da destruição de Jerusalém. Pode anotar. Ele profetizou próximo ao rio Quebar. Ele era contemporâneo da mesma época em que Daniel estava lá na corte. Ezequiel era o profeta para os judeus exilados. Nessa mesma época, Daniel teve alguns profetas contemporâneos. Ezequiel, ele começa a profetizar nesta época. Pode avançar. E nesta visão que ele tem, ele vê uma casa, e ele percebe que algumas águas começam a minar no altar daquele templo. Águas que vinham de cima, e começavam a jorrar do altar para a igreja. As águas minavam do altar para o santuário. Pode avançar. É interessante que em Apocalipse, João também tem a mesma visão. João, ao ter a visão do Apocalipse,
ali em Apocalipse 22, 1 e 2, ele relata que nas regiões celestiais também tem um rio resplandecente como um cristal que sai do trono de Deus, e ele desce e corta aí ele diz assim: no meio da sua rua, de um lado para o outro, achavam-se árvores, a árvore da vida, a árvore que dava 12 frutos, produzindo em cada mês o seu fruto. As suas folhas servem para curar as nações. Uma visão parecida com a visão que Ezequiel teve, de árvores que suas pétalas, suas folhas serviam de remédio. Pode avançar. Os irmãos sabem que água é vida. 70% do corpo humano é pura água. O cérebro ali, 75%. Coração, pulmão. O nosso corpo é água. Às vezes estamos com uma dor de cabeça, às vezes é porque bebemos pouca água naquele dia. Água é vida. Pode avançar. E olha que interessante, o planeta Terra também, 70% é água. E Deus compõe, Deus cria o homem. Qual é a matéria-prima que Deus utiliza para formar o corpo humano? A Terra, o planeta Terra. Nós somos tirados do planeta Terra. Então nós somos parecidos com a matéria-prima da onde Deus nos fez, da onde Deus nos tirou. Pode avançar. Então sem água não há vida. Pode avançar, volta lá atrás. 1 Reis 17, o rei Acabe, quando assume o governo, sua esposa Jezabel leva Israel a se corromper na sua adoração. Israel começa a não ver problemas entre adorar a Baal, a Aserá ou a Astarote, não vê problema. Aí Tiago 5,17 confirma que o profeta Elias, ele ora e fica 3 anos e meio sem chover sobre a face da terra. O profeta Elias, ele foi na ferida. O profeta Elias, ele disse: Deus, o povo está corrompido na sua adoração. Eles estão achando que Baal é o Deus da fertilidade, Aserá e Astarote ajudam a terra a produzir o alimento. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, que fique sem chover, para que o povo entenda quem é o verdadeiro Deus. Irmãos, Deus gostou tanto daquela oração. Sabe o que eu aprendo? Quer ver a sua oração ser atendida rápida? Fala: Senhor, que isso seja para glorificar o teu nome, que o que eu estou te pedindo seja para glorificar o teu nome. Irmãos, acontece. Às vezes tem orações que nós não somos respondidos rápido, porque às vezes nós não falamos: Senhor, que isso que eu estou te pedindo seja para glorificar o teu nome. A Bíblia diz lá em Tiago 5:17, ficou 3 anos e meio sem chover. Isso gerou uma crise nacional no governo do rei Acabe. Sem chuva não tinha pasto, sem chuva não tinha carne, sem chuva não tinha leite, não tinha água potável para a pessoa beber, tomar seu banho. 3 anos e meio sem chuva, irmãos, virou uma crise nacional. Então o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Os irmãos conhecem já a cena. Deus responde com fogo, e o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, e reconhece o Deus verdadeiro. O profeta Elias se recolhe, ora, e Deus manda chuva. Olha que bênção, irmãos. Água é vida. Mateus 4:2, Jesus fez 40 dias de jejum. O diabo vem e oferece pão, transforma essas pedras em pães. Jesus ficou 40 dias em jejum, mas o texto não diz quanto tempo ele ficou sem beber água. O nosso corpo humano, ele não consegue ficar mais de 6, 7 dias sem tomar água. Tem um curso no exército que uma das peneiras é o tempo máximo que uma pessoa consegue ficar sem beber água para um combate. É uma das formas de peneirar, né? Então, biologicamente, aquele que estiver bem vai ficar no curso, né? Quem não conseguir. Então, porque a água é vida. Pode avançar, irmão. Lembra da mulher samaritana? Ela foi retirar água e Jesus aparece para ela e pede para que ela lhe dê água.
E a mulher começa a indagar: você é judeu, você não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Como você me pede água? E Jesus diz: olha, mulher, eu tenho uma água que se você tomar dela, você nunca mais voltará a ter sede. E a mulher olhou e falou: olha, mas que água é essa? Eu quero dessa água, me dê dessa água. Jesus estava falando de uma água, irmãos, que as pessoas até hoje têm sede. As pessoas têm fome e têm sede de Deus. Pode avançar. Olha que interessante. Ezequiel vê que algumas águas vêm de cima, minam no altar, do altar escorrem pelo santuário. Ele diz que aparece um homem, ele não sabe dizer se é uma teofania, se era um anjo mesmo ou uma figura humana que aparece para ele, mas um homem. E ele diz que convida a passear e ver essas águas e dar uma volta. E ele diz que essas águas minavam do altar e saíam lá para fora. Pode avançar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Essas águas vêm de Deus. Toda vez que tem alguém pregando, alguém ministrando, alguém ensinando, Deus está mandando água dos céus para a igreja. E ele tem a visão de que essas águas minam do altar para o santuário, e essas águas não ficam retidas aqui. Ele tem a visão de que essas águas passam por debaixo dos umbrais da porta e vão lá para fora. O que Deus nos dá aqui não é para ficar aqui, irmãos. O que Deus nos dá, uma das ministrações aqui, alguém falou da fonte. O pastor estava ligado, viu? A fonte. Deus manda água para a sua igreja, mas não é para ficar retida aqui, irmãos, é para nós levarmos lá para fora, onde há mais sedentos. Por isso que em João 7, ali João 7,38, tem aquele texto que diz que rios de águas vivas deverão fluir de dentro de você. Pode avançar. Então nós precisamos mergulhar nessa fonte, nós precisamos entrar nessas águas profundas, pode avançar, que jorram do altar de Deus. Ele vê que aquele homem tem uma corda de medir, e ele disse que a cada 500 metros, o 1000 côvados convertido é equivalente a 500 metros, a cada 500 metros, aquelas águas que saíam do altar, escorriam pelo santuário, passavam pelas portas lá fora e iam ganhando profundidade. Ia ganhando profundidade, ele começa a medir. Pode avançar. Águas que davam nos tornozelos, e a cada vez mais ia ganhando mais profundidade e intensidade. Lembra quando Jesus estava pregando? Jesus multiplica pães e peixes 2 vezes, alimenta mais de 5.000 pessoas, e depois ele começa a pregar, as pessoas começam a ir embora. As pessoas não queriam ouvir as verdades espirituais do reino de Deus que Jesus tinha para falar para elas, e elas vão embora. Talvez aquela multidão queria outras coisas. Então não se engane com igreja cheia, não se engane com igreja lotada. Tem muitas pessoas que estão apenas atrás das bênçãos, atrás do que Deus tem para oferecer, mas não querem compromisso com Ele. Tem muitas igrejas que as pessoas estão apenas atrás das curas, dos milagres, da prosperidade, mas não querem um compromisso com Deus vivo. E Jesus olha, só fica os discípulos. Aí Jesus olha para eles e pergunta: vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro responde: a quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? As pessoas estão com sede, irmãos. Ainda há pessoas com sede de Deus, pessoas que querem conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. O que mais existe é pessoas com crise de identidade. Eu lembro que nas Olimpíadas, um soldado, a gente saía nas patrulhas para abençoar os soldados que estavam tirando serviço, e um soldado disse assim: pastor, eu não sei qual é a razão do meu existir, por que eu estou nessa terra? Existem muitas pessoas hoje com vazio existencial, não tem um propósito, um sentido de vida. Em Harvard hoje já se estuda a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela ajuda a definir o sentido e o propósito de vida das pessoas.
Por isso que a espiritualidade é importante. Antigamente valorizava-se o QI, o coeficiente intelectual. Depois eles viram que de nada valia eu ter um doutorado, um mestrado, se eu sou um cara estúpido, ignorante. Numa empresa eu vou botar toda uma equipe a perder, vou espantar os meus clientes. Então eles entenderam que além do QI, a pessoa tinha que ter o QE, a inteligência emocional. Aí começaram a desenvolver um monte de estudos sobre inteligência emocional, ter empatia, saber se relacionar bem. Na hora da promoção, a pessoa às vezes tem a mesma qualificação técnica que o outro, mesmo diploma, mesma formação, mas aquele que tem mais capacidade de interagir é que vai ser promovido. Capacidade de liderança, de bons relacionamentos interpessoais, inteligência emocional. Depois perceberam agora que não é o suficiente. A pessoa tem que entender o sentido, o propósito daquilo que ele faz. Aí entenderam, falta-se estudar a inteligência espiritual das pessoas. E hoje em Harvard já existe uma série de estudos sobre o campo, pesquisas sobre a área da inteligência espiritual, que é o que nos ajuda a entender qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso sentido de vida, qual é o nosso propósito. Pedro, quando se depara com Jesus, ele entende: opa, eu encontrei a razão do meu existir. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu entendi que eu não fui chamado para ser apenas um pescador de peixe, mas o Senhor me deu um novo sentido. Eu sou um pescador agora de vidas, de almas, e eu quero beber mais. Então conhecer a Jesus nos dá sentido de vida. Conhecer Jesus nos dá propósito. Pode avançar. Estamos quase concluindo, irmãos. Irmãos, Monte Hermon, o pico do Monte Hermon tem neve. No pico do Monte Hermon tem neve, pode avançar. Tem muita neve no pico do Monte Hermon. Essa neve, ela degela. No pé do Monte Hermon nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos rios mais importantes que abastece toda aquela região. O Rio Jordão é fruto de neve que derrete e nasce um dos rios mais importantes que abastece e leva vida a toda aquela região. Pode avançar. O Rio Jordão nasce lá em cima, desce e forma o mar da Galileia. O mar da Galileia. Na verdade é um grande lago, e desce, lá embaixo forma um outro grande mar que é chamado Mar Morto. Vem de Deus, a provisão para a subsistência de toda aquela região, irmãos, vem de Deus, vem dos céus. Mas sabe por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? Porque nele não tem vida. Os turistas dizem que lá a quantidade de sal é 10 vezes maior do que a do nosso mar aqui. Imagina, irmãos, é uma água muito salgada, não tem vida. Dizem que o corpo até ele consegue boiar. Mas o Mar Morto é Mar Morto porque ele retém. Você vê ali que ele não segue o fluxo. Ele não segue o fluxo, ele retém. Então o que eu aprendo, irmãos? Se a igreja reter aquilo que toda vez Deus ministra, nós podemos virar um Mar Morto. Não vamos produzir frutos, não vamos seguir o fluxo que Deus deseja que a gente siga. Vamos ficar sem vida. Enquanto o rio desce e segue, árvores nascem. O texto diz: árvores nascem, árvores frutíferas. Tem peixe. O pai de família vai lá, pega o seu peixe para alimentar a sua casa. Tem água potável. Mas quando o fluxo para, vira um grande Mar Morto. Já viu o Tiranossauro Rex? É um bocão, né, irmãos? Um bocão enorme, a mão pequenininha e uma cauda gigante, gorda. Tem crentes, irmãos, que se tornam um Mar Morto porque só retém. Não quer seguir, levar vida. E tem crentes que se torna também um Tiranossauro Rex. Uma boca grande, só quer alimento, comida, quer chegar aqui, quer ouvir uma boa palavra. A mão atrofiada, não quer ajudar ninguém, não quer fazer a obra de Deus, não quer contribuir,
não quer estender a mão atrofiada, não quer fazer nada, e uma cauda gigante ainda que atrapalha, né? Já sai fazendo lambança por onde passa, esbarrando, atrapalhando quem quer trabalhar. Então tem crentes, irmãos, que viram um tiranossauro rex. Pastor, quero comida, mensagem hoje não foi boa, não me alimento bucão, não quer fazer nada. Um rio que não segue fluxo, pode avançar, né? Rio ou pântano, pode avançar. Então precisamos dessas águas que já vão voltar. Pode avançar aí, nós vamos estar passando para a conclusão. Pedir que a equipe de louvor nos ajude aqui. Vamos dar um ré maior aí. Vamos cantar aquela música Existe um Rio, Senhor. Chegou um ponto, irmãos, que as águas estavam profundas. Ezequiel disse que não conseguia nem mais continuar caminhando, porque tinha que nadar, e este homem o traz de volta. Pode avançar. Águas que já davam pelas cinturas, pode avançar também, avança. Teve um missionário que disse assim: olha, no Brasil o evangelho está crescendo como a imensidão de um mar, porém com a profundidade rasa como de uma piscina. Nós somos responsáveis de levar o evangelho, pode avançar. Eu quero concluir com essa frase, irmãos. Vou concluir com essa frase. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, diz assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Pastor, não tem o dom de evangelizar. Não tem. Irmãos, quem disse que evangelizar é dom? É ordem. Deus deu ordem: ide por todo mundo, fazei discípulo em todas as nações. Evangelizar é ordem, não é dom. Se aqui fosse um quartel e Jesus fosse um comandante, estávamos todos presos por descumprimento de uma ordem. Se esta igreja fosse um quartel-general e o nosso general, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos tivesse dado essa ordem, estávamos presos. Evangelizar é ordem. Mas só que eu posso evangelizar de diversas formas. Eu gosto da frase de um Francisco de Assis assim: pregue em todo tempo. É um padre, um frade. Pregue em todo tempo, se possível use palavras. Ele está querendo dizer que nós também pregamos calados. Nós somos missionários na nossa igreja, somos missionários na nossa rua, no nosso trabalho, na empresa que trabalhamos, na escola, no quartel. Às vezes somos a única Bíblia que alguém está lendo. O nosso testemunho de vida é uma pregação. A nossa conduta de vida é pregação. Então nós somos missionários o tempo todo, para que haja paz, para que o mundo encontre a verdadeira paz. Vamos ficar de pé, vamos? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam feridas.
Deus quer te usar, meu irmão. Você é um missionário de Deus. Nós somos missionários aonde quer que Deus nos leve. Você é um missionário. Ó Deus, toma a tua igreja, Pai. Desperta os dons, os talentos. Às vezes estamos tão acomodados porque fomos abatidos pelas lutas da vida, que nos impedem, Deus, de cumprir o nosso chamado. Ó Deus, mas nós sabemos que evangelizar é ordem. Ó Deus, não requer chamado. É claro que alguns são levantados para serem evangelistas, outros missionários, profetas, mensageiros, pastores. Mas a tua igreja, que esta igreja seja uma igreja missionária, para ganhar este bairro para Cristo. Ó Deus, que essas águas não fiquem aqui no teu altar, mas que cada irmão possa ser portador desta água e levar esta água da vida lá para fora, para suas casas, suas residências, para o seu trabalho, para que esta igreja cresça, este templo, Deus Pai amado, seja curto, pequeno, para as pessoas que entrarão por aquelas portas atrás desta água, de tomar mais desta água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chama o pastor que está aqui. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Realmente o rio de Deus está aqui nesse lugar. Nós agradecemos muito a Deus por estar nos proporcionando esse domingo, desde de manhã e agora com esse encerramento, indo embora para casa cheios desta água, cheios da palavra. E fica aqui o apelo. Acredito que não temos tantos visitantes aqui, mas eu quero saudar. Vocês estão em casa assistindo, os visitantes. Mas Deus tem feito um apelo muito grande para essa igreja por missões. E essa campanha, esse ano de missões estaduais está forte. Com esse apelo de levarmos a palavra de Deus, essa água, como vimos no nosso missionário. Então, irmãos, vamos nos envolver mais com missões. Não só a campanha aqui, tema, divisa, oferta, oração. Mas vamos levar mesmo a mensagem para as pessoas. Vamos compartilhar, né, no nosso dia a dia. E vamos trazer aqui para ouvir as mensagens. Domingo que vem tem mais. Então você ore pedindo para que Deus traga pessoas para você falar de Cristo, tá bom? Compartilhar isso. Vamos encerrar, já estamos no horário. Mas eu quero encerrar, orar por vocês, para que vocês levem essa palavra. E orar pelo nosso missionário, capelão. Realmente a visão que ele deu do trabalho de capelania eu não sabia, pastor. Não sabia. Eu sabia bastante que o capelão ia no cemitério, né, fazer os enterros, fazer os cultos lá na militar, mas a abrangência que você falou aqui é muito grande. Então nós louvamos a Deus. Muito obrigado, pastor, por você ter sido capelão aqui no nosso estado do Rio. Que agora seu mandato tem mais 1 ano e meio, né? Ali na capelania. Depois ele volta para a igreja ou para missões, né? Aonde Deus orientar o irmão. Mas nós agradecemos muito a sua vida, tudo que você fez, está fazendo, já fez e ainda fará. Deus vai fazer muitas coisas, tá? E que Deus levante outros jovens capelões, né? Você tinha me falado isso, né? Que a gente precisa de novos jovens que estudem, se preparem no seminário primeiro, depois estude para passar na prova, que é muito difícil também, para que mais outros capelões possam continuar esse trabalho que o pastor está desenvolvendo aqui, muito maravilhoso, tá? Vamos
vamos orar para que Deus levante mais missionários nesse campo da capelania militar, tá bom? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, despede-nos em paz agora debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Dá-nos uma semana abençoada e ajuda-nos nessa campanha missionária. Que não seja mais uma campanha, ó Deus, porque muitas outras campanhas virão, mas que seja algo constante na nossa vida. Levar a água da vida, como nós ouvimos essa noite, ó Pai. Que esse rio encontre lugares nas casas, no trabalho de cada irmão, aonde os irmãos forem, leve essa água que vai levar vida à terra sedenta, à terra morta. Nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe o nosso missionário pastor Edson, sua família. Que bênção, ó Deus, que ministério tremendo, frutífero, vigoroso, ó Deus, que ele tem feito ali na igreja evangélica dentro ali do quartel. E não só ali, em outros lugares, missões que ele faz, ó Deus, levando o Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo que ele realizou, tudo que ele vem realizando, ó Deus. Mas que o Senhor continue a conduzir ele, a sua família, nos próximos ministérios que ele vai exercer. Que o Senhor abra muitas portas para o Teu servo continuar pregando a Tua palavra. E levanta novos missionários em tantas áreas, nos hospitais, nos presídios e também lá nos quartéis, ó Deus, precisa tanto. Muito obrigado por esta noite, que possamos frutificar tudo isso que ouvimos. Abençoa amanhã, Senhor, o seminário de saúde emocional aqui na igreja e todas as atividades dessa semana, Pai. Abençoa os ministérios, os pastores, os diáconos. Abençoa os coordenadores, os líderes de ministério, as crianças, os jovens, adolescentes. Ó Deus, abençoa toda a Tua igreja, a terceira idade, aqueles que estão enfermos. Ó nosso Deus, abençoa o seminário. Abençoa, Senhor, todos os ministérios da Tua igreja. Ministério de comunicação. Muito obrigado pela recepção da igreja, pelo ministério de música, Pai bondoso. Nós Te louvamos pela Igreja Batista Jardim da Prata e pedimos que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, Teu único Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre toda a face de Deus, na face da terra, hoje e sempre. E todo mundo diz amém, amém, amém. Que Deus os abençoe.